A gente vai, então, né? Vamos tentar ser mais Vamos práticos. encerrar esse negócio, gente? Nossa, mãe. Pois então vamos lá. Continuando, né? A hemorragia grave, né? Após o procedimento ou até durante. É, muito raramente o procedimento pode gerar uma infecção posterior, né? E isso pode resultar em infertilidade. E a mulher que aborta também pode aumentar o risco de câncer de mama. Eu não sei se você sabe, né? Quanto mais a mulher amamenta, menos risco ela tem de ter um câncer de mama. E quando a mulher ela gera um bebê, vão se criando já células. Eu não sei falar assim, Tecnicamente. cientificamente, não. Tecnicamente não. Mas eu sei que vai modificando o corpo da mulher. E aquilo ali que é modificado, mas depois não gera leite, aquilo ali no futuro pode se formar células cancerígenas, né? Cancerígenas. Aline, mas vamos lá, já que a gente, né, já está 1 hora, eu queria que você falasse da coisa clínica. Quais os. Não sei se é trauma, tá? Agora te falei, eu não sei falar, né? É trauma que causa transtorno psicológico? Qual que é o nome? O que a mulher pode desenvolver? Tanto com aborto provocado, né? Ou não. Se você quiser pontuar, assim, o aborto provocado pode causar assim, ou tudo é igual, como é que é? É assim, eu não gosto muito de trazer desta forma, porque, como eu disse, né? Depende muito da ideia. A Flávia falou que não está escutando nada. Ah, meu pai. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Virgem Santíssima! Virou sua câmera. Pessoal, vocês estão escutando? Que a Vai Flávia falando falou que aí não está pra gente. escutando. Áudio Flávia, tenta aí entrar deve de ser só o da novo. Flávia. Aí, ó, gente, estão dando uma dica pra você, Flávia. Aumenta o seu som. Solta o som Bom, aí. vamos lá. Porque, como eu disse, pode gerar várias consequências, né? Então, assim, pode gerar transtornos de humor, pode gerar algum transtorno de humor, que aí entra a questão da depressão, transtorno bipolar de humor, pode gerar essas alterações. Podem gerar transtornos de ansiedade, como TAG, como é, algum tipo de fobia, pode gerar alguma síndrome do pânico. Então, pode gerar várias consequências. Na mãe, na mulher com aborto espontâneo, que é aquela que eu já atendi, então que eu vi diante dos meus olhos, Sim, eu percebo que esse perfil de mulher, né, ela sofre o quê? Um processo depressivo. sim, Normalmente elas entram num processo depressivo, que é o enlutamento, né? E o medo de gerar. Então, por isso que eu falo, né? Tem gente que vai ter os dois, tem gente que vai ter um, tem gente que não vai ter nenhum. Então, assim, pode ser que essa mulher desenvolva depressão e quando ela ficar grávida, novamente desenvolva uma ansiedade, né? Porque a sim, ansiedade, ela vai vir, gente. Na próxima gestação, ela virá a ansiedade. Agora, a depressão, nem todas vão desenvolver, mas grande parte das mulheres, elas podem sim desenvolver algum transtorno de humor, alguma alteração no humor, né? Em específico aí a depressão. entendi. Eu fiz algumas pesquisas e sobre o aborto provocado, você falou que o provocado mesmo você nunca acompanhou, né? Uma pessoa. Isso. Eu fiz algumas pesquisas que diziam assim, que o aborto provocado, ele pode trazer a síndrome pós-aborto, né? São pesadelos com o bebê, né? Insônia, não querer ter mais relações sexuais com outra pessoa, o não valorizar-se mais, que é o contrário de não ter mais relação sexual. A pessoa que busca vários parceiros, Vários né? parceiros. Vários parceiros, ela passa a não valorizar o seu corpo, né? O suicídio, eu tenho até um estudo aqui, se alguém interessar, né? Eu baixei esse estudo muito bacana, da doutora Lilian Pineiro, ela está aqui no Brasil, ela fez uma pesquisa muito bacana sobre isso, e ela relata que grande parte das mulheres que passam por esse aborto provocado, elas têm uma grande tendência ao suicídio
ao consumo de álcool e drogas. Esse estudo do consumo de álcool e drogas é do doutora Lília, não, é dela também, do doutora Lília Pineiro também. Então, se alguém quiser depois, eu passo, não é muito grande, acho que são as 5 folhas só, para que vocês leiam, é muito interessante. Porque, assim, como eu disse, né, essas mulheres não sabem o que elas vão enfrentar depois. Depois. E, Aline, qual é o tratamento para essas mulheres? O que elas precisam fazer? O que elas Depois que precisam buscar? aconteceu. Depois que aconteceu. Depois Infelizmente. aconteceu, filho, não tem outro jeito. Aí a mulher precisa, assim, em todos os processos da vida, ela precisa fazer esse ato de ressignificar, né? Para tirar essa culpa. Porque o pesadelo que ela vai ter com esse bebezinho é fruto desse sentimento de culpa, né? Então, o ressignificar é assim, que, como a Flávia, né? A Flávia teve um ato marcante na sua história e ela conseguiu ressignificar, ou seja, dar um significado novo a tudo aquilo que ela Verdade. estava vivendo. As mulheres que abortaram também, elas vão precisar, de algum modo, ressignificar. Porque tanto essa que passam a viver o sexo de forma desregrada, sem compromisso, né? Elas estão tentando fazer uma escolha que no fundo é para aniquilar a dor que existe dentro dela, né? Que ela não dá conta de trabalhar. E essas outras mulheres também que começam a ter a aversão do sexo. Então, os dois grupos, né, esses dois comportamentos, a mulher ela vai precisar ressignificar. O que é ressignificar? É olhar para a minha história com realidade. Então tá, quando aconteceu isso? Qual foi a circunstância? O que eu estava vivendo? Quantos anos eu tinha? É porque eu me senti desamparada? Não é justificar, né, o ato, Uhum. mas é entender assim, naquele tempo eu escolhi isso porque eu não vi outra saída. Então hoje eu consigo enxergar a vida como ela realmente é, eu consigo me responsabilizar com a vida, eu consigo me comprometer com a vida e diante disso eu quero dar uma resposta diferente àquela que eu dei anterior, né? Porque a mulher ela pode querer escolher continuar a vida dela sim, sem compromisso com a vida, ou fazer essa passagem para ressignificar a sua vida, ressignificar a sua própria história, né? Então, a grande chave, ela é essa. Porque isso vai servir para tudo, para qualquer coisa na vida dela. É o ressignificar. Eu olhar e escolher dar uma resposta melhor do que eu dei anterior. Porque a que eu dei anterior, ela não foi a melhor escolha, né? E entender isso, né? Passou. Passou. E agora eu não consigo mais recuperar aquele bebê que já se foi. E reze pelo seu bebê, né? Reze, porque com certeza ele está no céu, né? Peça, Rezando por ela. peça perdão. Eu gosto de fazer essa dinâmica, sabe, Tamara? Sim, Renata, é possível, né? Porque aí, assim, a questão é, eu olho para a criança, eu não olho para o ato, né? Aline, só fala a pergunta dela, que às vezes a pessoa, que é muito Ai, não importante. acompanhou. Eu tô respondendo a Renata, gente. Tá perguntando assim, Aline, as mulheres que foram violentadas, estupradas e mesmo assim geraram um filho, conseguem ressignificar? É possível? Sim, é possível. Como é que é possível uma coisa dessa? Gente, eu escovei meu cabelo hoje, por isso que tá assim, não dá caindo. Eita, Jesus. Ai. Vou gata do olho. Como que é possível? Eu olho para a criança. Eu não olho para o ato, eu olho para o fruto, né? Vamos pegar o exemplo de uma árvore. É como se a árvore fosse extremamente feia, mas ela tivesse produzido um fruto bonito e saboroso. Então eu escolho olhar para um fruto bonito e saboroso e não ficar parado na árvore, porque aquela árvore está seca, aquela árvore não oferece sombra, aquela árvore ela já está assim com um aspecto feio que ninguém quer se aproximar. Então eu não olho para o como foi concebida, mas o fruto, porque tem muitas mulheres casadas que ficaram grávidas dentro do matrimônio e se sentiram violentadas.
né? Mesmo casadas, ir ali, viu desse ato sexual, que ela se sentiu violentada pelo próprio esposo, pelo marido, ela gerou uma vida. E aí? Né? Tá ali dentro do casamento, não foi um estranho. E ela continua dormindo com esse homem, né? Que ela sente que a violentou. E tá ali, e aí a criança tá ali, e a criança veio, e a criança tá o tempo todo à sua volta. Então é olhar para o fruto, olhar para a criança e olhar que ela é um bem. Ela é um bem maior, né? Não porque Deus permitiu, porque foi uma escolha do homem. Foi uma escolha daquele homem fazer aquilo, e infelizmente você foi vítima de tudo isso. Mas é olhar para o fruto, né? Essa é a melhor forma de ressignificar para essa mãe que escolheu gerar essa vida, né? E existem vários depoimentos, falando exatamente isso que você falou, da pessoa não olhar para o mal, mas olhar para o fruto bom que veio daquele mal. E muitas mulheres encontraram força no filho gerado naquele ato tão violento para continuar a vida, né? Então isso é lindo de ver o milagre que Deus faz através do milagre da vida, diante do milagre que é a vida gerada pela mulher, né? Aline, eu me lembrei também de uma coisa importante. Nossa, tem que acabar essa lá, que essa já é a segunda, hein? Né? Não, vamos acabar agora. É só essa última questão que eu acho importante, porque fala assim, né? Nossa, mas vocês são contra o aborto em qualquer situação, né? Sim, nós somos contra em qualquer situação. Mas e a vida da mulher? E se a vida da mulher estiver em risco? Não é possível que a igreja católica, não, né, ou as outras igrejas evangélicas, ou pessoas que são de outras denominações, não defendem a vida, mas vai deixar a vida da mulher ir embora por causa de um bebê? Né? É assim que vem as alfinetadas, né? Mas eu acho lindo um documento da igreja com o nome Esclarecimento sobre o Aborto Provocado, da Congregação para a Doutrina da Fé. O que vai falar esse documento? É necessário distinguir, eu vou ler para não gerar alguma dúvida em que eu ouvi, Falar que é tá? você que está inventando o negócio. Exatamente. Falei o nome do documento, se quiser eu envio depois também. É necessário distinguir bem entre dois fatos diferentes. Por um lado, uma intervenção que diretamente provoca a morte do feto, chamada em ocasiões de maneira inapropriada de aborto terapêutico. Olha o nome bonito que eles dão, né, pro negócio? Que nunca pode ser lícito, pois constitui assassinato direto de um ser humano inocente. Por outro lado, uma intervenção não abortiva em si mesma, que pode ter como consequência colateral a morte do filho. Se, por exemplo, a salvação da vida da futura mãe, independentemente de seu estado de gravidez, requerer urgentemente o consequência acessória, de nenhum modo querida nem pretendida, mas inevitável, a morte do feto, um ato assim já não poderia ser considerado um atentado direto contra a vida. Então, nessas condições, é considerado lícito. Vamos exemplificar, né? A mulher, durante a gestação, ela descobriu que tinha câncer. Ela precisa fazer o tratamento e não dá para esperar a gestação chegar até o fim, ela ter aquele filho. É claro que ela pode optar, não, eu não vou fazer e vou ver o que dá. Ela pode, a vida é dela, se ela quiser. Mas se o médico vira para ela e fala assim, mãe, você precisa fazer agora, senão você vai morrer com certeza. Você não tem nem um mês de vida. Se ela optar por fazer e como consequência acontecer o aborto, deu do câncer, gente, que eu acho que é o mais, assim, né, mais fácil. Extremo. Ela não optou pelo aborto, mas ela precisa de fazer um tratamento urgente, que não pode esperar aquela gestação, ela dar à luz, né, para começar o tratamento. É um caso. O outro, sei lá, acidente de carro, ela foi levada às pressas para o hospital e precisa fazer uma cirurgia. E no meio dessa cirurgia, o bebê... Quem nunca assistiu aqueles programas, né? De Os médico, documentários, né? Que o bebê nasce no meio do ou caminho. documentário, ou até essas séries aí, acontece. Então, nesses casos, a igreja, ela diz que é lícito, né?
Então não vamos confundir uma coisa com a outra. É. Mais alguma coisa, Aline, que você queira falar? E você falando disso, eu me lembrei, eu ia até queria falar, mas eu tinha esquecido. Quando eu fiquei grávida da primeira filha, né, da Maria Vitória, o Vadinho me falou assim, me perguntou assim: e se você, na hora de ganhar a Maria Vitória, o médico perguntasse, e aí, pai, você vai ter que escolher entre a vida da sua esposa e da sua filha. Quem que você Hum? vai escolher? Gente, o Maroni ficou até branco, né? E ele não teve resposta, né? Assim, como? Por que eu vou escolher? E ele foi e falou pra gente, olha, a gente precisa escolher sempre pela vida do filho. Porque a mãe já teve a oportunidade de viver. Agora é a vez do filho ter Olha, a chance de viver, né? Então que lindo. escolhe sempre pela vida do bebê. Por mais dolorosa que seja, por mais difícil que talvez seja para você pensar que você vai estar com aquele filho e como é que vão ajudar a criar, porque você, o homem, vai estar sozinho e você vai precisar da mãe para amamentar e você vai ficar lembrando que foi o nascimento dessa criança que provocou a morte da sua esposa, mas você precisa aprender a escolher sempre pela filha, porque a mãe já teve a oportunidade, o filho ainda não, né? Então, gente, Nossa, é um ensinar a gente, na verdade, a deixar o egoísmo muito forte, mas isso. Eu acho que ele deu esse exemplo, Renata, de Santa Giana. Ele contou a história de uma santa, mas eu não lembrava qual é o nome. Então deve ser a Santa Giana mesmo. Então, assim, é um ensinamento porque o tempo todo a mulher é convocada, ela é convidada a deixar esse lugar de egoísmo dela, né? Então, quando ela escolhe o aborto, ela escolhe permanecer no egoísmo, né? Quando ela escolhe dar a vida por essa criança, ela escolhe transcender esse egoísmo, a superar o egoísmo e transcender a própria vida, né? Então não existiria um ato mais heróico do que esse, que é o que a Flávia fez, né? Como tantas outras mulheres. Antes da gente encerrar, eu queria que a Flávia escrevesse aqui no comentário pra gente o nome do Instagram lá do... Ei, Leisiane! O nome do Instagram lá do grupo de mães que trabalham com a síndrome, né? A síndrome de Edward, que é a síndrome que a filha dela nasceu. Para que se alguém uhum. quiser conhecer, né? Ou conhecer alguém que está vivendo uma realidade semelhante, possa ir ter como suporte esse grupo de mães. Eu vi que ela entrou, mas eu não sei se você está aí ainda. Mas eu queria que você escrevesse para a gente. Eu vou tentar fixar aqui nos comentários o Insta. Isso, Síndrome do Amor. Muito bem, muito obrigada, tá, Flávia? Obrigada, Flávia. Vou guardar o vídeo. Não sei se eu Um vou. testemunho. Ai, Jesus. Deixa Acho eu que eu ver não se eu consigo. consigo fixar, não. Acho que é só Deixa eu ver você. aqui, Aline. Fixar comentário. Vai aprendendo os negócios. É porque o Instagram é seu, criatura. É, Então você uai. tem que mandar no seu Instagram, não. Eu tô aqui tentando apertar botão. Ai, Fábio. Oh, meu Deus. Mais alguma coisa, Aline? Pra gente finalizar? Não, só isso, né? Assim, que Só nós isso tudo. falamos de tudo um pouco. Aline, foi muito bom, tá? E esse Foi relato bem seu final gostoso. aí fechou com chave de ouro. Olha, não deixem de assistir, tá? O filme Bebê de Outubro. Não deixem. E lembre-se Aline, fala aqui. aí das. Ah, desculpa. Não, Fala também das lives do seu Instagram. sim, gente, olha só. Tamo aí, tô me sentindo uma maratonista de live. Sangue de Jesus. Hoje mesmo eu já fiz umas 10 da manhã sobre. Tem um monte de gente que entra aqui que eu vejo que dá uns oizinhos pra mim lá no meu Instagram, que deve ser gente do meu que tá aqui. A Paula vem, a Paula direto tá lá, a Leise tá lá, a Renata aparece sempre, um monte de gente que apareceu aqui que tá sempre comigo. Então, segunda, quarta e sexta, eu faço live às 10 horas da manhã no meu Instagram, que é esse, que é o alinerodrigues.ss. E as crianças. Tá todo mundo invadindo, olha lá. Olha lá, gente, o Miguel. Eita, isso mesmo. Ai, Apareceu a família. meu Deus. Criança é uma graça. O que o Miguel falou?
Que é? Ah, é a Maria que entrou. A Maria que entrou, ele tá segurando. Quem tá segurando Aí a ele Maria? mesmo. Giovana entra Ai, meu sempre, Deus. então, segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, eu entro no meu Instagram, alinerodrigues.ss, e faço lives com temas variados da psicologia, né? Então, eu falo várias vezes sobre vários assuntos. Na sexta, normalmente o tema é livre. É conversando com a psicóloga, você entra, você faz aí sua pergunta no comentário. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. Porque eu não Isso preciso aí, saber tudo, né? Igual né? assim, a Itamar tem mais conhecimento que eu sobre essa realidade do aborto, mas ela me convidou e eu tô aqui para contribuir Isso da aí. maneira que eu dou conta de contribuir, né? Então Você eu acho que a gente contribui tem com que o que você dizer, tem, eu contribuo com o que eu tenho, e a gente vai contribuindo. isso! Então vai lá, entra no meu Instagram, começa a seguir e vamos participar das lives. Isso aí, E Aline, ó, é isso. mais uma vez, muito obrigada. Alegria muito grande mesmo você ter dito esse sim. É um assunto polêmico, né? É. Mas é isso aí, a gente tem que ter coragem, né, de falar desses assuntos que precisa. Se o mal tá, como eu disse no início, né? Se o mal está abordando esse assunto, o bem precisa prevalecer sempre. Então, assim, Deus te Eu ilumine, tenho Deus te outra abençoe. dica também, pode dar? Ai, meu Deus. Pode? Tem uma live que a Sarah Winter fez com o Ítalo Marcilli, que está lá no YouTube. Fantástico. Muito bom. Vale a pena assistir para vocês entenderem, porque eu acho assim, E ela foi uma eu me ativista pro ocupo, aborto, né? exato, eu me ocupo muito mais em trabalhar a desconstrução da mentalidade do que propriamente o ato. Por quê? Já tem muita gente para trabalhar aí a questão do ato do aborto. Só que aí existe toda uma formação ideológica por detrás, né? Então é em Verdade. cima disso que eu trabalho. Eu quero trabalhar com as mulheres para resgatar a essência feminina delas, para que elas possam aprender a pensar como mulher de verdade e não a partir de uma ideologia, né? Então, o meu foco do meu trabalho com as mulheres é esse: resgatar a essência da mulher e que a mulher volte e coloque o seu coração dentro de casa. Ela pode trabalhar fora, mas com o seu coração dentro de casa. Um coração de gente, um coração de ser humano, um coração de uma pessoa. Então, quando você escuta a Sarah Winter falar, você vê que é uma lavagem cerebral que fizeram na cabeça dela, É verdade. né? O E testemunho dela é que muito bonito. é lindo, então vale a pena, né? Então aí tem muita coisa para vocês fazerem. Tem o Bebê de Outubro, tem a Sarah Winter para vocês ouvirem falar junto com o Ítalo Marci, tem os documentos aí que a Tamara citou para mandar para vocês, né? Semaninha boa de estudo. É isso mesmo. Tem Ai, aí meu Deus. o Instagram que a Flávia fixou aí para você olhar, para você conhecer um pouquinho, conversar com essas mulheres, conversar com a própria Flávia, né? Para você, talvez, mulher que está vivendo uma realidade, que recebeu um diagnóstico e que está sofrendo. Converse, gente, manda uma mensagem para a Flávia no Instagram dela. Vamos fazer essa corrente de ajudar. Ajudar uma mulher ajudando a outra para que a gente possa sair desse buraco que nós nos enfiamos, né? Verdade, Aline. Muito obrigada. Que Deus te ilumine, continue te Amém. impulsionando, né? A Ajudar as você também, mulheres, como Giovana. nós precisamos. Os cabecinhas que, né? Essas cabecinhas de mulher, Jesus amado. Nós precisamos de ajuda demais. Então, que É, Deus continue te impulsionando nesse trabalho bonito que você desenvolve, tá? tá Um bom. beijo, que Deus ilumine, Deus um beijo no abençoe Tobias, nas vocês. meninas, no Obrigada pelo Marone, amém. E o pessoal que está aí, né, gente? Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês que esteve com a gente até agora, né? é, 9h30. que foi e 9h30. voltaram. Foram e voltaram, E foram voltaram. fiéis, né, É esse Aline? povo. Foram fiéis. Muito obrigada. Vou tentar deixar salvo, tá? A live aqui. E é isso aí. Quem quiser os documentos, né? Me chama no direct, né? No Me chama no direct. direct que eu passo, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, Aline. Deus Tchau, abençoe. um abraço em todo Tchau, mundo. gente. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Qualquer coisa é só me chamar aqui que eu mando os documentos para vocês, tá bom? Um beijo, se Deus quiser. Semana que vem tem mais, ou na outra semana, vamos ver. Só ficar aqui nas minhas redes sociais que eu vou divulgar. Mas a gente, nesses tempos, principalmente, a gente vai tentar trazer muito conteúdo bacana, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, um beijo. Flávia, eu vou guardar seu vídeo, tá?
com seu testemunho. Tchauzinho, gente.